E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom, esse vídeo ele acabou ficando um pouco mais extenso do que eu esperado, então eu resolvi criar aqui uma linha do tempo para que vocês possam pular para o trecho que desejam. Então primeiro vamos mostrar um teste realizado com ônibus articulado no viaduto, que foi uma das primeiras etapas de fiscalização. Achei interessante incluir a situação do local onde o viaduto foi executado, né? Quais seriam os motivos para a construção desse viaduto. Logo em seguida teremos aí os itens observados pelo laudo do CREA, tá, enumerados, e depois vamos citar e trabalhar em cima de cada um desses itens. Também foi mencionado aqui o impacto do custo de manutenção corretiva, que é exatamente o que está ocorrendo com esse viaduto. Então, quando nós temos a intervenção na fase de projeto, na fase de construção ou após a entrega da obra. O principal item a ser abordado aqui nesse vídeo, eu acho que é a parte mais extensa do vídeo, será a parte geométrica, tá? Que vão trabalhar as inclinações das rampas e as curvas de concordância vertical. Depois nós temos aí a menção do laudo do CREA enfaticamente sobre as juntas de dilatação e os possíveis defeitos que ocorreram com ela, tá? Então nós vamos falar também sobre isso. Depois nós temos um pouco sobre a FCK de projeto sendo aí divergente do resultado do controle tecnológico. Também tem-se a questão do prolongamento realizado nos pilares. E por último, como esse vídeo acabou demorando um pouco mais para ser editado, uma fase da manutenção corretiva foi entregue e após essa entrega o viaduto foi novamente liberado e ocorreu algo interessante, por assim dizer, que vai ser mostrado ao final do vídeo. E vamos ver agora algumas imagens que mostram o teste realizado no dia 19 de 4 de 2021 pelo CREA, juntamente com a prefeitura da cidade. Veja o movimento de um ônibus articulado executando a velocidade de projeto nessa via. As imagens estão sem áudio devido à grande distorção durante a gravação. Mas no último vídeo eu vou liberar o áudio para vocês terem uma noção melhor dessa situação. Esse aqui era um dos pontos onde a parte articulada do ônibus acabava encostando no viaduto. Eu vou liberar o áudio do vídeo nessa imagem interna para vocês terem uma noção melhor de como esse deslocamento é elevado. Nós podemos perceber, inclusive, que essa tampa central da parte articulada do ônibus chega a levantar naquele trecho onde o fundo, em alguns momentos, chega a encostar no viaduto. Agora, imagine a frustração da população que esperava a conclusão da obra para não enfrentar mais os engarrafamentos gerados por ela, ao ver que após a conclusão da obra, os veículos não podem utilizar o viaduto. As grandes filas de engarrafamento voltaram a ser formadas nesse trecho, por causa do bloqueio do viaduto para futuros estudos. Olha só, pessoal, antes de entrarmos aí diretamente na concepção do viaduto e o que deu errado, bora pelo menos entender, né, a situação, por que ele foi construído e o que foi levado em consideração. Esse aqui é exatamente o local onde foi executado, né, construído o viaduto. Primeiro você tem a avenida principal, aqui, arterial, chamada de Max Teixeira. Neste sentido, tá, da seta é bairro centro, tá, e obviamente o outro sentido será centro-bairro. E por que aconteciam nesse ponto, né, trechos aqui de interrupção de fluxo, principalmente? Bom, acontece que o Manoa, que é um bairro não oficial aí, na verdade o bairro é Cidade Nova, mas essa região aqui do Manoa ela é muito famosa, muito conhecida, e ele ficou conhecido como o Viaduto do Manoa, né, por conta desse bairro não oficial que ele tem acesso através dessa avenida aqui, se eu não me engano, Francisco Queiroz, o nome dessa avenida. Claro que esse aqui não é o único ponto que afeta, né, essa região. Não é somente a Max Teixeira e essa via, né? Você tem outras vias de acesso aqui, né, que levam aos conjuntos, às localidades, né? Mas o principal ponto mesmo de estrangulamento aqui, de engarrafamento ou de redução de fluxo é por conta desse acesso principal aqui à região do Manoa. Isso acontece porque você tem semáforos. Deixa eu marcar aqui todos os pontos de semáforo, na verdade, para facilitar. Onde são os pontos aí de interrupção? Esses são os pontos de semáforo. Por quê? Quem está no sentido aqui centro-bairro e quer acessar o Manoa e não continuar na Avenida Max Teixeira, ele pega essa alça, né, de saída. Essa interseção, que era em nível, né, ele tinha que fazer esse retorno para adentrar aqui a Avenida Francisco Queiroz. Para quem está vindo no sentido da Max Teixeira e quer acessar a Francisco Queiroz, né, ele faz somente isso daqui. E quem está vindo da avenida, né, vai acessar dessa forma. Uma das principais situações que ocorrem aqui
é porque esta avenida ela é extremamente comercial. Inúmeros comércios de todos os tipos que vocês possam imaginar. Essa via, ela já não é das mais largas, né? Então, ela mal dá para um veículo estacionado e o outro, né, vai passar ali já com dificuldade. Se você tem 2 veículos estacionados dos 2 lados, já dificulta o trânsito com 2 veículos, né, passando em cada um dos sentidos. Acontece que devido à falta de educação das pessoas, né, e tudo mais, que a gente já entende que é um dos fatores que prejudicam o trânsito, existem inúmeros veículos estacionados aqui. Muitas vezes outros param numa segunda faixa, porque vai pegar alguém, vai deixar alguém, enfim, algo que em teoria seria rápido, mas isso acaba gerando filas de engarrafamentos maiores. E esse engarrafamento ele chega até aqui, a entrada, o acesso. Então imagine você que está voltando ao trabalho, né, e quer acessar essa região do Manoa. Quando você vai fazer o retorno aqui, tem um semáforo, o semáforo abre para você, mas você não pode passar, porque isso aqui tem carro até esse ponto. Pela falta de paciência de muitas pessoas, né, elas acabam aqui, ó, fechando, né, travando, tá, essa passagem, ficando bem no cruzamento. Então, quem estava aqui na Max Teixeira e queria continuar direto não vai conseguir porque o fluxo foi travado devido a essa pessoa, né, que tentou fazer essa conversão. Isso era muito comum. Então, quando você fecha aqui, ó, você fechou também essa passagem, né, porque você acabou fechando as 2 faixas. E quando você fecha essa passagem, esse travamento, né, não permite nem quem vá continuar aqui. O que acontece? Quando isso aqui começa a aliviar, os veículos que querem fazer essa conversão acabam assumindo e quem está aqui não consegue fazer essa conversão em nenhum momento. Bom, percebe-se que quem está causando isso é esse acesso, né, principal dessa avenida. Por causa do baixo fluxo, apesar de ter uma demanda muito grande, o fluxo de veículos aqui que consegue andar nessa via é muito baixo. O ideal seria, né, no caso, considerar proibido estacionar, por exemplo. Você já aliviaria um pouco aqui, melhoraria o fluxo aqui. Então toda essa avenida ela proibido estacionar. Ela poderia ser mão única, por exemplo, não vai ser agora mais mão dupla, tá? E você escolheria uma outra via paralela a ela para fazer o retorno, né? Para que os veículos pudessem voltar. Isso melhoraria muito o fluxo, né? Por exemplo, essa daqui poderia ser indo e teria uma outra faixa aqui voltando. Não sei se isso foi levado em consideração, se foi feita essas alterações, mas seria algo bem interessante. Claro que, nesse momento aqui, né, se ele fosse sair por aqui, ele teria que fazer esse retorno para poder ter um acesso à Max Teixeira. Ou poderia ser feita uma abertura, considerando a desapropriação dessas casas aqui, ou comércios, eu não sei o que são isso, poderia ser feito isso, né, para ter esse acesso direto aqui, né? Então, aqui teria somente um sentido e o segundo sentido estaria nesse outro lado, melhorando drasticamente o fluxo aqui internamente. Eu não tive a oportunidade de estudar todos os movimentos que existem aqui para analisarmos mais a fundo exatamente o que está acontecendo nessa região. Mas essa é uma grande consideração a ser realizada. Bom, acontece que, dando um zoom aí no que nós estávamos vendo, a prefeitura decidiu que a melhor solução para essa situação seria a construção de um viaduto. Então esse viaduto ele foi executado exatamente aqui, nesse trecho, dando prioridade para a Max Teixeira, ou seja, quem vem na Max Teixeira vai continuar com o fluxo livre. Quem está voltando pela Max Teixeira, né, pode ainda ter esse acesso e passar aqui por baixo e acessar o Manoa livremente. E o mesmo para quem vem aqui na Max Teixeira e quer acessar também teria esse acesso livre. Então, os semáforos daqui saíram. Essa era a ideia. Grande vantagem da execução desse viaduto é porque tem-se muito espaço aqui sem considerar desapropriações, o que encarece muito a obra. Então, em teoria, não se teriam problemas, né, para essa execução desse viaduto. Veja que a própria avenida, né, ela não tem uma diferença de nível muito grande, tá? De um ponto para o outro. Isso aqui eu posso afirmar para vocês que eu já passei algumas vezes por lá. E além disso, os acessos, né, a ela são afastados, vejam só. Então, por esses acessos serem afastados, né, você não teria problema em estender as rampas, né, de acesso ao viaduto, criando aí um viaduto mais confortável para se transitar, considerando a velocidade de projeto dessa via, que deveria ser de pelo menos aí 60 km por hora. Já que nós temos aí uma via arterial com 3 faixas, tá? 60 km aí seria o ideal para considerar para essa via urbana. E o que nós vamos ver é que não foi muito bem isso que aconteceu. Não sabemos exatamente todas as decisões tomadas em projeto e as considerações feitas para a execução do projeto da forma como foi feita. Mas percebe-se, como nós vamos ver no laudo do CREA e mais com as observações, que temos 2 situações. O projeto ele já foi considerado com inclinações de rampa muito elevado, e isso nós não entendemos o porquê, né? Por que foi considerado essas rampas muito elevadas, muito acima das normas. Então, se você pegar o Manual de Rodovias Urbanas do DENIT, você vê que ele estabelece rampas máximas para serem consideradas em interseções urbanas, enfim. Acontece que ficaram bem acima já no projeto. E ao executar
aparentemente ocorreu algum erro. E essas rampas acabaram ficando bem superiores ao definido pelo projeto. Então, nós vamos ver, a partir de agora, toda essa situação. Quando o projeto foi aprovado para execução, esse foi o render apresentado, né, de como ficaria aquela região. E aparece interessante, não tem nada demais, né, bem simples e direto, né, somente esse viaduto e olha só aquela outra via, né, paralela à Avenida Francisco Queiroz, que nós tínhamos aqui, que é extremamente movimentada, né, teria aqui um acesso. Ótimo, né, essa consideração que foi realizada. Tem um retorno aqui, não sei por que isso aqui foi feito, mas bom, isso aqui já era existente. Para manter uma ilha, eles deixaram esse acesso aqui que eu considero desnecessário. Era muito melhor ter feito uma praça maior aqui nessa região, por exemplo, né? E ter tirado mais um pedaço aqui, para quem, né, quisesse fazer essa conversão, né, daqui para cá e não aqui. Então você aí tem dois acessos iguais, né? Tem esse acesso por aqui, tem esse outro acesso por aqui e perde um certo espaço aqui que poderia ser aproveitado publicamente de uma melhor forma. Mas tudo bem, isso é o de menos. Então, percebe-se, né, que o render considerava, né, um espaço bem grande, né, para determinação da rampa, né, a rampa ela sobe bem suave, né, ela se mantém com baixas declividades e depois ela volta, né, bem plana, bem tranquilo e o tráfego de veículos aqui parecia bem promissor, bem tranquilo, né, e bem confortável. Agora vamos continuar para as nossas considerações. Nesse vídeo nós vamos abordar todos os tópicos observados pelo laudo técnico emitido pelo CREA. O mais impressionante é que alguns desses itens são práticas muito básicas de engenharia e você nem imaginaria que poderia acontecer. Vamos a uma lista resumida desses pontos. Nós temos a diferença entre FCK de projeto e os relatórios de compressão apresentados, desnivelamento no encontro das lajes do tabuleiro, concretagem complementar dos pilares, não tem perfil elastomérico em todas as juntas e berço de aproximação, apoio do tabuleiro sobre pilares e não vigas ou travessas. Qual a justificativa para o capeamento parcial? Um dos principais itens que eu irei abordar, justamente porque o nosso canal, a maior parte é sobre estradas e pavimentação, será sobre o projeto geométrico considerado. Ele também é abordado no lado do CREA, mas não tão profundamente quanto essas questões estruturais que estão sendo mencionadas. Esses foram os principais itens abordados. Ainda existem alguns outros, tá, que não foram mencionados aqui. Essa é só uma pequena lista com base no laudo do CREA. Para você ter acesso ao laudo completo, você pode encontrar o link na descrição desse vídeo. Tá, mas e agora? O que deve ser feito? Não podemos derrubar e fazer de novo. Devemos procurar soluções viáveis que se adequem ao que foi construído. Uma consideração dessa de derrubar e refazer é uma desconsideração completa com o dinheiro público. Isso jamais deve ser realizado. Dentro da engenharia, nós temos que levar aí o melhor custo-benefício para a população, mesmo quando ocorrem erros gravíssimos dessa proporção. O maior problema é que os custos para essas alterações é muito elevado, gerando um desperdício enorme de dinheiro público. Já comentamos sobre isso em outros vídeos do canal também, mas temos planos de elaborar um vídeo exclusivo somente sobre os custos envolvidos em alterações de projeto, manutenções preventivas e manutenções corretivas. Entretanto, vamos adiantar aqui que o custo se eleva em forma de progressão geométrica, de razão 5, de acordo com a lei de Sitter, como podemos ver aqui nesse gráfico. A ideia aqui é que, durante a fase de projeto, ou seja, não existe ainda execução e você está projetando, uma alteração nesse nível teria o custo considerado na base 1, custo 1. Se por acaso essa observação não foi percebida na fase de projeto e esse erro foi passado à frente e durante a execução ele é percebido, para fazer sua alteração, esse custo seria 5 vezes superior ao custo inicial considerado na fase de projeto. Mais uma vez, se ele não é percebido nessa etapa, durante aí a manutenção preventiva, essa alteração custaria 25 vezes maior. E por último, né, uma manutenção aqui sendo corretiva e não mais preventiva, teria um custo 125 vezes superior. E por que a gente está falando isso? Porque, como nós já mencionamos diversas vezes no canal, a grande pressa das obras públicas, né, de serem entregues acaba afetando a qualidade dos projetos. Então, a maior dedicação que se deve ter é durante a fase de projeto, justamente para você evitar esses custos exacerbados durante a execução ou manutenções preventivas e corretivas. Então, nossas observações vão se iniciar pela geometria considerada para o viaduto. Mais precisamente pela inclinação das rampas que, visivelmente, não estão de acordo com os limites impostos pelas normas e não apresentam uma boa concordância.
causando contato do balanço frontal de ônibus, além do desconforto no desenvolvimento do traçado. É muito fácil notar, mesmo que visualmente, a diferença exacerbada entre as rampas executadas. Nessa outra imagem é muito fácil de notar essa diferença entre as rampas. Inclusive, logo que o viaduto foi liberado, um ônibus chegou a ficar preso devido a essas falhas de concordância entre as rampas. Vejamos as imagens divulgadas por um jornal local. Preste atenção no contato do balanço frontal com o viaduto. Então, nesse momento, a imagem foi parada justamente para enxergarmos exatamente o que aconteceu. Veja-se que, na verdade, em relação às rodas do veículo, você tem aqui uma certa diferença em uma altura em relação ao chão, ao piso. Mas devido às rodas traseiras estarem na rampa de saída, percebe-se que o balanço frontal ele já entrou em contato com a rampa da via devido à grande diferença de inclinação entre as duas rampas. Olha só a diferença que você tem da roda, do eixo da roda para a altura em relação à via, em comparação com as traseiras. Esse ônibus ele precisou de ajuda depois para ser retirado desse local sem maiores danos. E esse foi um dos motivos que levou o CREA, juntamente com a prefeitura, a fazer a interrupção da utilização desse viaduto. Nessa imagem, nós percebemos dois projetos que foram sobrepostos. Em magenta, tem-se o projeto entregue para execução e em vermelho é uma topografia que foi realizada para verificar as divergências que foram entre a execução e projeto entregue. Então, em vermelho é o executado, topografia realizada pelo CREA, e em magenta é o projeto executivo entregue. Percebe-se que existem, mesmo aqui, grandes diferenças. Então, no levantamento topográfico realizado durante a vistoria, é possível perceber a inclinação elevada das rampas construídas, com uma delas superando 12%, onde o recomendado pela norma para esta situação urbana seria de no máximo 6%. Percebe uma diferença acentuada nas inclinações de projeto em relação às executadas. Aqui, no projeto, nós teríamos 8,296%, executado 12% no trecho, 9,64% em outro trecho. Aqui tem-se 1,671% e aparentemente executado 1,36%. No outro trecho, continuação desse que nós estávamos vendo, percebe rampas de 8,313%, executado 7,72%, 11,5% e assim por diante. Então, nota-se diferença em quase todos os trechos. Essas grandes diferenças elas também são perceptíveis devido a grandes falhas de concordância entre os tabuleiros com as variações das inclinações das rampas, o que gera um maior desconforto na trafegabilidade, considerando veículos longos, por causa do contato da parte articulada com a laje. Percebe-se, nesses grandes trechos, a falta dessa concordância, gerando esse desconforto de veículos maiores, ou a falta de consideração, nesse caso, de uma melhor concordância a ser executada. Esses problemas geométricos são muito graves, apesar de serem considerações básicas das práticas de engenharia. Vocês podem assistir o vídeo sobre perfil longitudinal do canal, que apesar de citarmos sobre a importância das concordâncias das curvas verticais, não cita-se esses problemas. Agora podemos usar esse exemplo de como não se construir um viaduto. Vale lembrar que na vista aérea percebe-se que havia espaço para o alongamento das rampas de entrada e saída. Veja essa consideração e essa outra nesse outro trecho. Até porque os acessos permanecem em nível e isso poderia gerar rampas mais suaves. Não temos como saber as decisões de projeto que foram tomadas ou os motivos que levaram à escolha de rampas tão inclinadas. Mas nota-se que você não tem conflitos que pudessem gerar interferências devido a uma maior inclinação nesse trecho, se as rampas fossem alongadas para garantir uma maior suavidade na concordância das curvas verticais. Aqui nessa outra imagem, percebe-se justamente essas considerações. Você não tem nada que impeça o alongamento dessa rampa para que ela fosse mais suave, que ela fosse construída de forma mais suave. Isso em ambos os lados. Olha só, você tem aqui, novamente, um alongamento que poderia ser muito superior dessas longas, sem causar nenhum tipo de conflito com nenhuma área adjacente. Bom, para amenizar o problema das rampas com inclinação muito elevadas,
e das concordâncias verticais do tabuleiro, estão sendo realizadas obras de recapeamento e de ajuste nas cabeceiras. Vejamos esse exemplo de forma bem exagerada o que pretende-se fazer. Hoje a diferença entre rampas é muito elevada, causando desconforto pela falta de concordância vertical, e no caso de veículos longos, causando o impacto dos balanços frontais ou traseiros. Veja que se continuar com essa variação elevada de declividade, fica muito difícil ter uma boa concordância, por mais que se aumente o tamanho da curva vertical. A curva de concordância vertical ela é instalada desta seguinte maneira. Para situações onde a diferença de inclinação entre as rampas é muito grande, você precisa de um espaço muito maior para a execução de rampas mais adequadas. E mesmo assim pode não ser o suficiente. Se voltarmos aqui no nosso projeto, percebe-se que tem-se, as rampas no projeto era 8%, a executada foi 12,7%, e a rampa de entrada não dá para enxergar muito bem, de projeto parece ser 0,16% e executado 0,03%. Não tem uma diferença tão grande, mas quando você faz a comparação das duas rampas para a construção de uma curva de concordância vertical, esse é o maior problema. Então, para entender melhor, a gente precisa ficar um pouco mais técnico. Curvas verticais são executadas com parábolas. Essas parábolas aqui, que vocês podem ver mais tecnicamente no vídeo já postado no canal. Essas parábolas têm um parâmetro de curva chamado K, que traduz a taxa de variação da declividade longitudinal na unidade do comprimento, estabelecida para cada velocidade, obviamente. O valor de K representa o comprimento da curva no plano horizontal, em metros, para cada 1% de variação da declividade longitudinal. Ou seja, quanto maior a variação entre as declividades das rampas, maior o espaço necessário para adequação, e isso ainda pode gerar conflitos com outros trechos. Sabendo disso, ao voltar nas rampas do viaduto, pode-se notar uma variação de inclinação de 0,03 para 12,7%, o que afeta diretamente o parâmetro K mencionado, sendo necessário um espaço muito maior para a concordância. Nesse caso, o maior problema do parâmetro K encontra-se nas cabeceiras, e uma das soluções seria elevar a cota dos pavimentos adjacentes, melhorando assim a concordância vertical, fazendo com que haja uma redução do parâmetro K, dando maior conforto para o desenvolvimento do traçado. Veja que somente ao elevar a inclinação da rampa de acesso, considerando uma elevação do pavimento, você tem a mudança de declividade dessa via, facilitando a execução de uma curva de concordância vertical mais adequada, evitando o contato dos balanços frontais e traseiros de veículos que são mais longos. Veículos pequenos acabam também sofrendo, só para deixar isso claro. O desconforto é para todos que transitam em trechos mal projetados. O problema de veículos mais longos é que eles podem inclusive ser danificados ou ficarem presos, como já aconteceu, e causarem interrupções no tráfego no fluxo de veículos. Então, colocando de uma forma bem resumida e simplificada o que seria o nosso parâmetro K. Ele considera a variação entre as duas rampas que nós temos para a execução de uma curva de concordância vertical. Vamos considerar essa situação de 12,7% e 0,03%. O delta I, que é essa variação de inclinações, ele vai considerar a subtração de uma rampa, bora botar I2 aqui, pela primeira rampa. Então, isso daqui é a nossa variação. Quanto maior essa variação, quanto maior, nesse caso é 12,7 e 0,03, você fazendo aqui vai dar 12,67 de diferença, maior é a distância horizontal necessária para construir uma concordância adequada para essa curva. Então, se eu tenho 12 e 0, eu preciso de um espaço horizontal muito grande para fazer uma concordância adequada que dê conforto ao tráfego dos meus veículos. Se por acaso esse meu ΔI fosse bem inferior, então se ao invés de 3% aqui, eu conseguisse elevar essa minha rampa e colocar, vamos supor aqui, imaginar, 4%, você teria uma diferença agora não mais de 12,67%, mas de 8,7%. Esse ΔI menor obtido, ele possibilitaria a utilização de um espaço menor para o encaixe da nossa curva de concordância vertical. Essa é a ideia. Então, quanto maior a diferença entre as rampas, maior é o espaço horizontal necessário. No tabuleiro, o problema não foi com o parâmetro K, mas sim com o desnivelamento das lajes, que será corrigido com um novo capeamento.
Mas, como observado no laudo do CREA, esse capeamento que já estava planejado para ser executado estava variando entre 40 e 120 mm, onde a norma recomenda que não seja inferior a 100 mm para evitar deslocamentos. Além disso, em alguns trechos com fresagem, as armaduras ficaram expostas, mostrando deficiência na concretagem, sendo esse um outro ponto também observado no laudo do CREA, mas que supostamente será solucionado com o recapeamento do tabuleiro. Até o momento observamos 2 pontos fundamentais, mas foram os mais longos. Os demais pontos questionados aqui terão desenvolvimento mais rápido. O próximo item que foi muito enfatizado pelo laudo do CREA foi a ausência do berço amortecedor das juntas. Mas o que é isso? Bom, as juntas de dilatação são elementos incorporados a algumas estruturas que têm como principal objetivo absorver movimentações impostas por carregamentos cíclicos. Por exemplo, variações de temperatura, vento, tráfego e assim por diante. O sistema de vedação das juntas de dilatação é um importante componente que tem a função de impedir a passagem de água, óleos e outros contaminantes. E normalmente essas juntas são compostas por 3 partes principais, como pode ser observado nesta imagem. Vê-se a pista de rolamento, o berço de aproximação, o lábio polimérico e o material elastomérico de preenchimento. As juntas de dilatação, numa estrutura de viaduto ou pontes, sofrem ações dos esforços que influenciam até um certo raio aproximado à sua área de atuação, e assim é necessário fazer reforço no seu entorno para que seja mantida a integridade da junta. A função principal do berço de aproximação é suportar esses esforços e atritos gerados sobre esta área de influência, e dessa forma manter a longevidade do sistema perfil, lábio e berço. O berço é composto por concreto autodensável de alta resistência. O lábio polimérico tem a função de reforçar as quinas do berço de concreto, que, sem esse elemento, iriam sofrer esbocinamento devido ao intenso tráfego e solicitações mecânicas. O lábio é uma argamassa confeccionada à base de resinas epoxídicas e minerais com elevada resistência. Em resposta para essa situação, o engenheiro responsável afirma que, abre aspas, a utilização de lajes elásticas consta nas especificações do DENIT e que isso propicia economia na execução e manutenção, fecha aspas. Porém, o CREA volta a citar que a opção por lajes elásticas não impede a execução do sistema berço, amortecedor, lábio polimérico e perfil elastomérico. E, nas conclusões, recomenda a sua execução, o que é compreensível, já que tem impacto na longevidade do sistema da junta. O próximo item é a diferença entre o FCK de projeto e os obtidos nos relatórios de compressão. No laudo, não há um aprofundamento nos resultados apresentados no relatório, somente que, abre aspas, está abaixo do que consta no projeto recebido, que deveria ser maior ou igual a 35 MPa, fecha aspas. Em resposta, o engenheiro responsável atestou que, para blocos de fundação e pilares, o FCK seria maior ou igual a 30 MPa, e para as demais peças estruturais como vigas travessas, vigas longitudinais, laje do tabuleiro e assim por diante, a resistência característica deveria ser maior ou igual a 35 MPa. O CREA atesta a ausência de laudos para justificar todas essas informações e garantir a durabilidade da obra de arte especial, já que dependendo dos resultados obtidos, novas análises deveriam ser realizadas para criar propostas com o objetivo de sanar não conformidades e mitigar possíveis problemas. E por último, o questionamento sobre uma posterior concretagem no prolongamento dos pilares. Em resposta, afirma-se que não houve prolongamento dos pilares e que estes elementos seriam almofadas de concreto. E aqui é gerado outro conflito, pois o CREA apresenta 2 imagens onde é possível ver uma concretagem complementar e no projeto que constaria as almofadas de concreto mencionadas, na resposta só aparece em uma das folhas e ainda com observação, abre aspas, aguardar, fecha aspas. Então, pessoal, como foi mencionado anteriormente, eu não tive muito tempo para editar esse vídeo em tempo hábil. Acontece que o viaduto ele foi liberado após o recapeamento do tabuleiro, enquanto outros trechos de reparos continuam em discussão. Então, logo após essa entrega, aconteceu algo que vocês vão ver aqui nesse vídeo, onde um rapaz na moto estava desenvolvendo ali a 60 por hora, como vocês vão conseguir ver no visor. Um outro veículo ultrapassa por ele uma velocidade superior, pouco superior a 60, e ele acaba se elevando do chão. Isso devido
a situação das rampas, né? Então vejam, o vídeo vai ser repetido agora com uma menor velocidade, para que vocês vejam que o veículo realmente salta, né? Ele quase perde o controle e recupera posteriormente. Então, isso já foi após a execução do recapeamento. Acontece que, bom, o recapeamento foi feito e foi melhorada a concordância entre os tabuleiros. Porém, a diferença na inclinação das rampas continua. Isso causa, né, que você não pode executar aí velocidades superiores a 60, que pode acontecer situações como o que aconteceu com este veículo. Bom, hoje vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se vocês quiserem mais vídeos parecidos com esses, que fazem análise e estudos sobre algo que ocorreu pelo mundo, por favor, deixem nos comentários. Isso faz toda a diferença para eu saber o que vocês preferem que tenha aqui no canal. E, claro que, se possível, né, curtir e compartilhar. Muito obrigado e até mais.